falar agora de uma classificação, na realidade 3 classificações que podem existir para a tabela verdade. Então a tautologia, contradição e contingência são as classificações que podem existir. Professor, o que é isso? Tautologia. Então a tautologia é uma proposição cujo valor lógico da tabela é sempre verdadeiro. Então independente da forma com que você organize o que foi dado na tabela, então você tem que organizar da maneira correta, com as técnicas que nós aprendemos, mas o resultado sempre vai dar verdadeiro. Um exemplo clássico é esse aqui, ó, o P disjunção e a negativa do P. Professor, como que é isso aplicado numa frase? Lembrando que todas essas simbologias podem ser aplicadas em frases. Por exemplo, o P pode ser uma proposição qualquer. Por exemplo, Paulo é professor. Paulo é professor. Aí tem aqui uma disjunção, ou seja, o conectivo ou. Paulo é professor ou negativa disso. Paulo não é professor. Paulo não é professor. Correto? Então, Paulo é professor ou Paulo não é professor. A simbologia é essa aqui. Como que ficaria a tabela verdade disso, da simbologia ou daquele texto? Então nós faríamos uma coluna P e uma coluna negativa de P. 2 linhas. Por que 2 linhas, professor? Porque não tem uma proposição distinta da outra, no sentido de que eu tenho uma nova proposição, uma nova declaração. É uma declaração e a sua negativa, tá certo? Então quando é assim, uma proposição e a negativa dela mesmo, só tenho 2 linhas. Por quê? Óbvio, o Paulo é professor pode ser verdadeiro, ou o Paulo não é professor pode ser verdadeiro também. Então, vamos lá, vamos com calma. P significa que Paulo é professor. Isso pode ser verdadeiro, mas pode ser falso. E a negativa? Paulo não é professor. Se a afirmativa é verdadeira, a negativa é falsa. Se a afirmativa é falsa, a negativa é verdadeira. É assim que nós definimos. Beleza? Lembrando, galera, só para pontuar, que o símbolo da negação pode ser feito assim, mas pode ser feito assim também. Os 2 símbolos representam negação. Ok, qual é a regra mesmo do conectivo disjunção? Na disjunção, o resultado só é falso se ambos forem falsos. Só tem este resultado falso, qualquer outro caso é verdadeiro. Então, como aqui nós não temos 2 falsos, e nem aqui temos 2 falsos, os 2 resultados aqui são verdadeiros, tendo, portanto, uma tautologia, tá certo? Então, tautologia é quando o resultado, que é a última coluna ali da direita da tabela, dá sempre verdadeiro. Professor, mas sempre vai cair essa definição aqui sobre tautologia? Não, podem cair outras definições. Vamos ver uma definição diferente aqui, uma simbologia diferente. Na realidade, podem existir diversas simbologias, tá certo? Vou criar uma aqui agora, pegar como exemplo uma questão de prova e vamos ver como que isso já caiu anteriormente. Ó, numa questãozinha. Vamos supor que ele me deu a simbologia, olha lá. P, disjunção que, olha lá, uma outra proposição. Condicional, tudo na forma simbólica, ó. Aí abriu um parêntese. P bicondicional que? P bicondicional que? Como que nós montamos a tabela verdade disso, antes de tudo? Nós vamos montar uma coluna para P, uma coluna para Q. Aí depois, vamos lá, vamos por conectivos. Nós vamos montar primeiro... Opa, deixa eu corrigir aqui, permitam-me. Aqui, na realidade, eu quero construir uma conjunção e não uma disjunção. Esta é a questão que eu estou pegando aqui. Beleza, professor, e agora eu vou montar uma coluna para esta conjunção, que é o E, lembra lá? E por fim, o parênteses aqui, que é a bicondicional. P bicondicional que? E a última coluna vai ser a resposta. O que é a resposta? A expressão inteira. Então a expressão inteira ficaria assim, ó. Copiando apenas a expressão toda ali. Nossa, professor, muita coisa. Calma. Você vai ver que na realidade, isso aqui é a aplicação daquelas tabelas que nós aprendemos. Daquelas 5 tabelas lá, que nós vamos chamar tabelas matrizes, tá? 3, ó lá, ó. 4 linhas. Galera, como vai ficar isso? Vamos lá. Como que nós aprendemos a montar
a tabela verdade para proposições P e Q. São 4 linhas porque são duas proposições distintas mesmo. Nós aprendemos verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, e depois intercalando. Verdadeiro, falso, correto? Beleza, professor. E agora, vamos lá. Para este conectivo conjunção, vamos lembrar a regra? Qual é a regra da conjunção? Só vai ter resultado verdadeiro aqui na conjunção se ambos forem verdadeiros. Ou seja, só nesta primeira linha, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. O restante dá falso. Beleza? Essa é a regra da conjunção. A gente tem que memorizar. Qual é a regra do bicondicional? Vamos lembrar? Bicondicional. Se os valores são iguais, tipo aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Mas se os valores são diferentes, tipo aqui, ó, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, valores diferentes geram resultado falso. Ó. Aqui, ó, diferente, falso. Valores iguais, de novo, valores iguais, resultado verdadeiro. Beleza? Agora, vamos lá, olha o detalhe. Nós vamos combinar este resultado aqui, que está bem aqui, ó, concorda comigo? Aquilo que eu circulei está bem aqui, e o outro resultado, que é o parêntese, que está aqui logo ao lado. E nós vamos combinar esses dois resultados através do conectivo que, olha lá, ó, condicional. Então nós vamos olhar para este lado da tabela condicional neste, ó condicional. Lembra lá qual é a regra da condicional? A condicional é um macetezinho. O macete é vem, ferrar, ferrou. A tabela da condicional só tem um resultado falso, que é esse aqui, ó. O V condicional F dá resultado falso. Todos os outros resultados dão verdadeiros. E tem que ser na ordem, não pode ser FV. Porque o FV não dá, ó. O FV dá verdadeiro, tá? Qualquer outro resultado que não seja o V seguido de F, que é o vem, ferrar, ferrou, todos os outros resultados dão verdadeiro. Só esse aqui que dá falso. Vamos ver. Tem vem ferrar aqui, VF? Não. Aqui também não tem VF, nem aqui. Aqui, ó, cuidado, que é FV, não é VF. Então nenhum resultado dá falso, porque só é falso na condicional se for VF, seguido de F. Combinando isso daqui. Então não tem nenhum falso, ó. É tudo verdadeiro. Portanto, se é tudo verdadeiro, isso chama-se tautologia. Beleza, galera? Então essa foi a tautologia. Vamos ver agora a contradição. Pessoal, o que seria uma contradição? Do ponto de vista da lógica proposicional. Contradição é uma proposição cujo valor lógico é sempre falso. Um exemplo clássico. Uma proposição P, uma conjunção, cuidado que é parecido com o anterior, mas não é igual, ó. Opa. A anterior é isso aqui, ó. Ops. Ué, por que não está voltando? Cortou. Sei lá, deu um bug aqui. Turma, o que seria uma contradição do ponto de vista da lógica proposicional? A contradição é quando a proposição composta tem valor falso de ponta a ponta na tabela verdade. Ela é inteiramente falsa. Um exemplo clássico aqui é este exemplo. Ó. Uma proposição, uma conjunção, que é o E, e a negativa desta mesma proposição. Então, é P e não P. Por exemplo, João será eleito. E, olha a diferença, o uso aqui é do E. João não será eleito. Não será eleito. O uso do E aqui é muito importante. Cuidado, que é parecido com a tautologia. Mas a tautologia a gente usa ou. E aqui na contradição, neste exemplo clássico, que não é o único caso também, nós podemos criar diversas contradições. Eu estou dando um exemplo que é recorrente em provas. Então, P e negativa de P. João será eleito e o E é muito importante neste caso. Não será eleito. Essa é uma contradição clássica. Olha lá, se nós fizermos a tabela verdade disso, o João será eleito pode ser verdadeiro, mas também pode ser falso. Talvez seja verdadeiro, talvez seja falso. Beleza? Se for verdadeiro, a negativa fica falso. Se for falso, a negativa fica verdadeira. Aí nós olhamos na regra do conectivo. O P, conjunção negativa do P, fica como? Vamos ver.
Qual é a regra do conectivo E? O conectivo E só tem uma verdade, quando é V e V. Aí dá verdadeiro. Qualquer outro caso fica falso. Ó. V, conjunção V dá verdadeiro. Qualquer outro caso dá falso. Nessa linha, tem verdadeiro com verdadeiro? Não tem. E nesta linha, tem verdadeiro com verdadeiro? Não tem também. Então, nos dois casos, o resultado é falso. Como que é o nome disso? Quando dá inteiramente falso? Isso é uma contradição. Professor, este não é o único caso então, né? Esse é um caso clássico. O P, a conjunção e a negativa do P. Como que pode aparecer? Faz mais um exemplo aí pra mim. Vamos fazer. Vamos criar mais um exemplo aqui, ó. Vou pegar novamente, também um exemplo mais enxuto para a gente caminhar. Um exemplo de prova. Vamos lá. Fazendo aqui uma questão que já caiu também, uma questãozinha CESP, ó. Então vamos supor que ele tenha me dado essa simbologia. P, conjunção Q, depois outra conjunção em uma negativa de P ou Q. Assim. Vamos supor que ele tenha me dado isso, tá bom? E eu preciso criar a tabela verdade para classificar como tautologia, contradição e contingência. O que a gente vai fazer? A gente vai lá e vai construir, ó, P, uma coluna. Q, uma segunda coluna. Aí depois, uma coluna para esse parêntese. P e Q. Pronto. Depois, uma coluna só para esse parêntese. Presta atenção, só para o que está dentro do parêntese. Que é o P ou Q. Beleza. Só que note que fora do parêntese tem uma negação. Então eu vou fazer uma coluna com esta negação também. Com a negação separada, ó. Para ficar mais fácil para eu chegar no resultado. E no fim eu vou colocar a expressão toda, que vai representar o meu resultado. A expressão toda é P e Q, depois E, negativa de P ou Q. Pronto, ficou bem grandinha, né? Aí vamos fazer aqui. Uma, duas, três, na verdade 3 agora, né? 4 linhas. Beleza. Fazendo essas 4 linhas, nós vamos classificar igualzinho a gente fez. Igualzinho. Nós vamos fazer verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, ó, de vermelho. Vamos fazer verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Depois verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Galera, e agora? O que nós vamos fazer? A regra da conjunção de novo. Qual é a regra da conjunção? Só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Que é esse caso aqui, ó. Os dois são verdadeiros na verdade. O resto dá tudo falso. Beleza. E essa coluna? É a da disjunção. Qual é a regra da disjunção? Só é falso quando os dois são falsos aqui, ó. Então é só nesse caso. Só o falso e falso dá falso. O resto é tudo verdadeiro. Isso aqui a gente tem que memorizar, não tem pra onde correr. Agora, se você prestar atenção, essa coluna a mais que eu fiz é a negativa da anterior aqui, ó. É a negativa dessa. Então basta inverter essa. O verdadeiro fica falso, o verdadeiro fica falso, o verdadeiro fica falso e o falso fica verdadeiro. Beleza. Anderson, e a solução final? A solução final é dada por esta proposição que eu vou circular aqui, que está na onde? Aqui, ó. As respostas estão aqui. Daquilo que eu circulei, as respostas estão aqui. E eu vou fazer a regra do conectivo conjunção com esta coluna. Com a coluna da negativa P ou Q. Que está aqui, ó. Esta é a negativa de P ou Q. Por isso que eu fiz uma a mais. E qual é a regra que eu vou combinar aqui? É a regra do E. Que eu já até usei hoje. Hoje, né? Que eu usei aqui nessa questão. Que eu até usei. O E, qual é a regra do E? Só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então vou combinar esses dois que eu circulei, ó. Tem 2 verdadeiros aqui? Não. Tem 2 verdadeiros? Também não. Nem aqui e nem aqui. Portanto, nenhuma linha tem 2 verdadeiros, para isso que eu circulei. Então o resultado é inteiramente falso aqui de ponta a ponta. Como que é o nome disso, quando o resultado dá inteiramente falso? O resultado é uma contradição, quando dá falso de ponta a ponta. Beleza? Essa é a contradição. Vamos falar, portanto, agora da contingência. Beleza? Vamos lá.
Contingência é uma proposição cujos valores lógicos podem ser tanto verdadeiros quanto falsos. Então, galera, na minha cabeça funciona assim, ó. Tautologia, tudo é verdadeiro. Contradição, tudo é falso. Contingência é quando não é nem contradição e nem tautologia. Aí vai ser contingência. Então, a contingência é misturado, verdadeiro com falso. Por exemplo, imagine uma tabela onde eu tenho P, Q, e eu tenho que resolver essa expressão, ó. P e negativa de Q. Tanto faz se o Q é maiúsculo ou minúsculo, isso aqui a gente já viu, né? Então, P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Q, verdadeiro, falso, clássico, a gente está acostumado. Depois, a negativa do Q. O que é a negativa do Q? Inverter o Q aqui do lado, ó. Inverti. Tudinho, tá vendo? O que é o P e negativa de Q? Eu vou pegar o P e a negativa do Q, vou pegar esses dois e vou olhar a regra do conectivo aqui, ó, que é a regra do E. Qual é a regra do E? Só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, olha para isso aqui que eu circulei e procura dois verdadeiros. Aqui não tem, mas aqui tem, ó. Então, aqui dá verdadeiro. Aqui não tem dois verdadeiros, nem aqui. Então, esses que não são dois verdadeiros, dá falso. É a regra do conectivo E. Então, deu falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ah, mas deu um verdadeiro só, não tem problema. Então, na última coluna, que representa as respostas finais, deu um verdadeiro misturado com falso. Tem mistura aqui. Então, o nome disso é contingência. Beleza? Vamos fazer exercícios agora, para fixar. Pessoal, vamos fazer aqui uma primeira questão. A respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir. Se P e Q forem proposições simples, então a proposição composta Q, disjunção, Q condicional P. É uma tautologia? Então vamos reproduzir essa simbologia aqui e vamos construir uma tabela verdade para isso. Então ela está escrita como Q ou Q condicional P. Vamos construir a tabela verdade disso. Vamos fazer na ordem, uma coluna P, mesmo que ele tenha dado o Q primeiro, não tem problema. Depois isto, depois vamos fazer o parênteses ali, ó, tá? A condicional. Vamos fazer a condicional QP. E por fim, por que a condicional primeiro, professor? Porque nós damos prioridades aos parênteses, assim como na matemática. Na matemática nós resolvemos primeiro parênteses, depois colchete, depois chaves. Assim aqui também, tá? Então vamos fazer a expressão inteira agora, que vai ser a resposta. Beleza? E temos que ter atenção aqui num detalhe. Vamos construir as 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer aqui. Não vai ficar bonitinho, retinho, não precisa. Mas vamos fazer correto. P. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Intercalando. Verdadeiro, falso, falso. Beleza? Condicional. Vamos lá. A condicional QP. Esse é o detalhe relevante. A condicional está de Q para P. Lembra que a regra da condicional é essa aqui, ó. Só tem uma resposta falsa, que é o vem condicionado falso, vem ferrar, ferrou. Só essa que é falso. Só que está condicionado QP, então é daqui para lá, ó. Tem que olhar do Q para o P, tá entendendo o que eu estou dizendo? Tem que olhar daqui para lá. Procurar um VF. VF, mas nessa ordem, ó. V seguido de F. Daqui para cá. Não é. V seguido de F. Cuidado, aqui está ao contrário. Aqui, se olhar do Q para o P, é FV, não dá na mesma. Agora aqui sim, ó. Aqui é vem ferrar, aqui é ferrou, ó. Aqui não. Então o resto é tudo verdadeiro. Detalhe importantíssimo. O que nós vamos resolver agora? Vamos olhar esta coluna, que está aqui, ó, combinada com esta coluna, que está logo ao lado, usando qual conectivo para combinar as duas, para dar a resposta? O conectivo é a disjunção, é o OU. Lembra para mim, professor, qual é a regra do OU? Lembra? O OU só tem uma falsa, só tem uma resposta falsa no OU. Falso e falso. Falso e falso dá falso. O resto dá tudo verdadeiro. Então vamos procurar agora aqui, ó. Aqui. Tem falso e falso? Não. Tem falso e falso? Não. Nem aqui tem dois falsos e nem aqui dá falso e falso. Portanto, o resultado é inteiramente verdadeiro, ó, de ponta a ponta verdadeiro.
Como que é o nome disso? É uma tautologia. Uma tautologia. Foi isso que a questão disse? A questão disse que dava uma tautologia, olha lá, ó, falou que era uma tautologia. Então este item está certo. É um item certo, é um item correto. Beleza? Vamos para a próxima, turma. Outra questão aqui, turma, vamos lá. Considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas, julgue o próximo item, relativo à lógica proposicional e de argumentação. A expressão P condicional Q, aí conjunção P condicional Q, né? Tem colchete, tem parênteses, é uma tautologia. Então, novamente, vamos partir do mesmo princípio. Vamos representar aqui a expressão e vamos construir a tabela dela. Ele me deu esta expressão aqui. Vamos ver como que nós podemos construir essa tabela. Vamos lá? Então, primeiro, ela tem P e Q. Vamos fazer aqui P e aqui Q. Depois, nós vamos fazer o primeiro parênteses, o parênteses ali, P condicional Q. Depois, nós vamos fazer este parêntese e o colchete, né? Parêntese, depois colchete. Então, vamos fazer aqui a construção do colchete. Assim. Lembra que é como se fosse matemática, né? Faz o parênteses, depois faz o colchete. Se eu quisesse colocar parênteses aqui, eu poderia, professor? Poderia, mas aqui é desnecessário, porque só tem esses dois. E por fim, a expressão inteira. Eu não vou nem escrever, vou aproveitar, que está meio tortinho, mas vou aproveitar que a expressão inteira já está escrita. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Beleza? Do mesmo jeito, turma, nada mudou. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Agora, qual é a regra da condicional? Já falamos. Condicional só tem uma falsa, que é o vem ferrar, ferrou. Só esta aqui que é falsa, ó, que está bem aqui. Só aqui que ferra, ó. Vem ferrar, ferrou. O resto é tudo verdadeiro. Agora vamos lá. Aqui já tem um detalhe. Ó, isso daqui está aqui do lado, ó. Tá certo? Esse parênteses está construído. E eu vou combinar o parêntese com o P. Onde que está o P? Está aqui, ó. Então eu vou combinar isto com isto. Ou seja, este com este. E qual é o conectivo que está unindo os dois? É isso aqui. É o conectivo OU. Qual é a regra do OU mesmo? Lembra? Vamos fazer aqui, ó. O OU só tem uma falsa. Falso, falso. Aqui na disjunção, que é o OU, é falso. Então vamos procurar dois falsos. Ó. Aqui, esses dois são falsos? Não. Esses dois? Também não. E esses dois? Também não. E esses dois? Também não. Então não teve nem um par falso. Ó. Falso, falso não teve. Então aqui deu por enquanto todo mundo verdadeiro. Por enquanto. Mas ainda não é a resposta. A resposta é lá no final. Vamos lá. O colchete todo já tem a sua resposta bem aqui, ó. O colchete todo está aqui. Está pronto. É só olhar para cá, ó. Aqui está o colchete todo. E o colchete está combinado com o quê? Onde que está o quê? Está bem aqui, ó. Então eu vou combinar este colchete com o quê? E o conectivo que une eles? Quem que é, professor? É o condicional. De novo, condicional vou procurar o vem ferrar, ferrou. Só que de novo, ó, tá do colchete para o quê? Ó, do colchete para o quê? O colchete está aqui e o que está aqui. Então tem que olhar daqui para lá, ó. E procurar no VF daqui para lá, ó. Aqui dá VF. Não. Aqui dá VF. Aqui dá, ó. Aqui dá VF. Não. E aqui dá VF. Aqui dá VF. Então aqui também dá falso. Então o resto ficou verdadeiro. Então deu o que ali? Deu verdadeiro misturado com falso. Verdadeiro misturado com falso é o que? É uma contingência. Uma contingência? Uma contingência, professor. Contingência é verdadeiro misturado com falso. E a questão falava que era o quê? Falava que era tautologia, né? Ficou bagunçado, mas você pode voltar um pouquinho o vídeo. Falava que era uma tautologia. Não é uma tautologia. É uma contingência. É uma contingência. Não é uma tautologia. Tá certo? Então o item está errado, galera. Item errado. Tranquilos? Vamos para a próxima.
Turma, uma questão de múltipla escolha agora. Muito parecida, a técnica é sempre a mesma, apenas para a gente criar segurança. Ele me deu, seja a sentença P e Q e negativa de P ou Q. Podemos afirmar que tal sentença é uma contingência, tautologia, contradição, ambiguidade, uma quantificadora. Então, bom, o que é ambiguidade? Ela seria ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Normalmente isso aí não é assim. Quantificadora eu só consigo identificar pelo uso do todo, do nenhum, do algum. Então isso aqui já não seria também. Então é contingência, tautologia ou contradição. Vamos lá, primeiro, vou fazer aqui P. Depois Q. Depois eu vou fazer o primeiro parêntese, P e Q. Depois eu vou fazer o segundo parêntese, P ou Q. Mas como tem uma negativa, eu vou fazer uma coluna da negativa também. Vai ficar bem pequenininho aqui. Eu acho que vai dar, vamos ver. P ou Q. Fiz uma coluna da negativa, que é isso aqui, tá vendo? E por fim eu vou fazer a expressão toda, que é isso aqui, tá? Vou tentar reproduzir isso aqui, vai ficar pequenininho, mas vou reproduzir. Vai ficar P e Q, e negativa, mas você sabe que está bem aqui o que eu estou escrevendo. Negativa de P ou Q. Ficou pequeno, mas tudo que eu escrevi ali é isso aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza. Qual é a regrinha do E? Só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então só aqui e o restante é falso. Qual é a regra do OU? Só é falso se tudo for falso. Só aqui então. O resto é tudo verdadeiro. Decoradinho. Agora qual é a negativa do P ou Q? O P ou Q está aqui. A negativa dele é só inverter. Ó. Verdadeiro vai ficar falso, verdadeiro vai ficar falso, verdadeiro vai ficar falso e falso vai ficar verdadeiro. Inverti. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou combinar isto daqui, que é o P e Q, que está bem aqui, com a negativa de P ou Q, que está bem aqui. E o que está unindo os dois? Vamos olhar aqui que está mais fácil. O que está unindo os dois é o E. Qual é a regra do E? O E só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Só é verdadeiro nesse caso. Então vamos olhar para esses dois que eu circulei. Onde que tem dois verdadeiros? Vamos ver. Aqui não tem dois verdadeiros, nem aqui tem dois verdadeiros também, nem aqui nem aqui. Então não tem duas verdades e nenhuma linha, que eu circulei de vermelho aqui agora. Se não tem duas verdades, o resultado é de ponta a ponta, falso. Inteiramente falso. Se é inteiramente falso, o nome disso é uma contradição. É uma contradição. Beleza? Então temos aí mais um exemplo, agora de múltipla escolha. Vamos continuar. Turma, uma questão conceitual aqui que pode cair em prova. Implicação. Este termo é utilizado em sentenças, em frases, em proposições condicionais em situações específicas. A implicação são condicionais, lembra da condicional? O se e o então, o uso do conectivo se e então. Este conectivo, utilizado numa proposição composta, onde a tabela verdade é inteiramente verdadeira, ou seja, onde ela deu uma tautologia, vai ser chamado de implicação. De maneira simples, se eu uso a condicional e a tabela verdade resulta em uma tautologia, essa condicional ganha um nome diferente, um nome especial. O nome dessa condicional será implicação. Então olha a definição. Para finalizar a parte teórica, vamos entender o conceito de implicação. Dizemos que uma proposição P implica que quando a condicional PQ é uma tautologia. A representação da afirmação é P implica que, e é representado com uma flechinha diferente, uma flechinha com duas barrinhas. Então vamos lá, como que pode cair em prova, professor? Teórico. Olha só. Disse que uma proposição composta A implica numa proposição composta B se a conjunção entre elas for uma tautologia, não é a conjunção, é a condicional. Se o condicional entre elas nessa ordem for uma tautologia, é essa aí, é a letra B. Olha o que a letra C fala, quando o bicondicional for uma tautologia ou quando a disjunção for uma tautologia. Não, é quando corrigindo, já ia falar errado.
Quando o condicional for uma tautologia. Então a implicação é quando uma condicional dá uma tautologia. Beleza? Aqui nós encerramos a nossa parte de tautologia, contradição e contingência. Beleza, turma?